Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Passando aqui novamente, como sempre, trazendo mais informações para vocês nesse feriado de 7 de setembro. Nós vamos falar hoje sobre saúde do coração com o Dr. Moiser Dalva, cardiologista. O Dr. Moiser vai nos orientar como nós podemos cuidar melhor do nosso coração, né? Que é um dos órgãos mais... Aliás, tudo é importante, mas o coração é de suma importância na nossa vida, na nossa saúde. E o Dr. Moiser Dalva é cardiologista, cirurgião cardíaco também, e ele está daqui a pouquinho entrando para bater este bate-papo com a gente neste feriado. Gente, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês, de estar sempre aqui comigo, divulgando as minhas redes sociais. Quem não conhece também meu canal no YouTube, entra lá, canal André Rezende, se inscrevam, tá? Carla, boa noite. Vani, boa noite. Boa noite a todos. Oi, Carla. Obrigado. Helena. Boa noite, Helena. Vera Coelho, Vanusa, Ana Maria. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda. Todos bem-vindos. Obrigado pelo carinho de vocês. Creide, Sheila, obrigado. Ana Maria. Preciso de um remédio para gordura no fígado. Ótimo para gordura no fígado. É extrato seco de silimarina em cápsula, tá? 200 miligramas. Extrato seco de dente de leão, 300 miligramas. Faz esta forma e toma uma cápsula depois do café, antes do almoço e antes do jantar. Extrato seco é em cápsula, viu? Extrato seco de silimarina e extrato seco de dente de leão. Essa combinação, silimarina 200 miligramas e dente de leão 300 miligramas, e cuidar também melhor da alimentação, evitando alimentos industrializados e gorduras, porque gordura no fígado é muito perigoso. Vamos falar daqui a pouquinho com o Dr. Moiser. Qualquer dúvida que você tiver, André, como é que eu posso falar, encontrar os produtos, pedir informações? Você pode entrar em contato com a Natureza e Equilíbrio. Pati, boa noite. Márcia, boa noite. Vandelena, boa noite. O telefone da Natureza e Equilíbrio é 011, WhatsApp 99162 9753. Se precisar de manipular qualquer produto natural que você precisar, não importa o estado que você mora, só entrar em contato com eles que eles vão providenciar para vocês e enviar, tá bom? É 011 99162 9753. Para ajudar no colesterol. Vamos lá, que é excelente, enquanto o Dr. Moiser não chega, colesterol também precisa cuidar, né? Eu vou passar em extrato líquido, viu? Você vai comprar para o colesterol extrato de alcachofra, 100 ml, extrato de urucum, 100 ml, extrato de carqueja, 100 ml e, por último, extrato de pariparoba, 100 ml. Mistura esses 4 extratos e toma uma colher de chá num pouquinho de água, 3 dedinhos de água, 20 minutos antes do almoço, 20 minutos antes do jantar, tá? Para diabetes, que é ótimo, natural, você pode comprar o polvilho de lobeira em cápsula e o picolinato de cromo. Toma um comprimido de polvilho de lobeira e um comprimido de picolinato de cromo 40 minutos antes do almoço, 40 minutos antes do jantar, tá? Polvilho de lobeira em cápsula mais o picolinato de cromo. Pode entrar em contato lá com a Natureza que eles mandam para vocês. 011 99162 9753. Vamos ver se o Dr. Moiser já está aqui. Dr. Moiser. Vamos ver.
Paulo Gomes, Ana Maria, Mara, Vanusa, Luísa, Inája, Creonice, Gil, tá, ainda não está. Graça, Guimarães, vamos ver, onde está o Dr. Moiser? Dr. Moiser é cardiologista, é cirurgião cardíaco também, tá? Vamos ver se daqui a pouquinho ele está entrando aí para a gente bater este papo. Olha, diabetes é coisa séria, precisa cuidar, né? O que tem de pessoas com diabetes, pré-diabéticos, é uma coisa absurda. Então, assim, é importante cuidar, sim, também da alimentação, evitar alimentos industrializados, alimentos que têm açúcar, evitar alimentos também derivados da farinha de trigo branca, né, pão, bolo, macarrão, usar tudo mais integral possível, que isso também é muito importante. E Nádia, obrigado, querida, obrigado a todos, obrigado pelo carinho de vocês, que bom ter vocês aqui sempre comigo, tá? Nenê Freitas, obrigado. Para cãibras, ó, para cãibras que é excelente, pode ser um suco que é uma fatia de melão, que cãibras é terrível, quando ataca mesmo. Obrigado, gente. Renata, Jô e Renata, um beijo. Obrigado, Vanusa, um beijo para todos. Ó, para cãibras, o que você pode fazer? Um copo de água de coco, uma fatia de melão, bater e tomar todo dia de manhã, tá? Compra a vitamina B1 pura e toma um comprimido de vitamina B1 depois do almoço e depois do jantar para ajudar a combater cãibras, tá? Para varizes que me pediram aqui, ó, o que é bom? Compra o extrato seco de castanha da Índia comprimido, toma 100 miligramas, toma um comprimido depois do almoço e depois do jantar. E compra também o creme de castanha da Índia e passa nas varizes de manhã e à noite, além das varizes sentir muitas dores, aquele incômodo, tá? E precisa de um tratamento bem longo, tá bom? Marcos Araújo, boa noite. Vamos ver se o Dr. Moisa já chegou aí. Podóloga Maria Helena, boa noite a todos. Marcos, boa noite. Pati, boa noite. Eneide, boa noite. Obrigado pelo carinho de vocês, um monte de gente. Rita, de Cássia, Dora Confecções, oi Dora, um abraço. Patrícia Brito, Isabel, Creuza Lamas, Ivone, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, obrigado, um abraço a todos. Vamos ver se o Dr. Moisa já entrou aqui. Tá, vamos ver se ele consegue entrar, mas eu creio que sim, tá? Dr. Moisa já esteve aqui com a gente algumas vezes, é um grande médico, um grande cardiologista, tá? Já vamos entrar em contato ali com ele, para ver se ele vai conseguir entrar. Enquanto isso, deixa eu ir passando aqui algumas receitinhas que as pessoas que me pediram. Ó, André, para perder peso. Perder peso, gente, é um conjunto, né? Tem que ter cuidado desde a alimentação, tá? Cuidar da alimentação. Não tem um remédio milagroso, tá? E obesidade não é uma questão de beleza, de aparência, é uma questão de saúde. Tem pessoas gordas, bonitas, né? Isso é bobagem, não é? A beleza não está no peso. O peso, ele é prejudicial à saúde. Pressão alta, diabetes, doenças do coração, câncer, inúmeras doenças. Então, cuidar sempre da alimentação, evitar alimentos industrializados, usar os alimentos num todo, não jogar nenhuma parte fora dos alimentos, né? Até os talos, tudo isso é cheio de nutrientes.
Fez uma cor, vou jogar o talo fora. Não, refoga aquele talo, coloca ele no arroz, faz uma farofinha, não joga nenhuma parte dos alimentos fora, que é cheio de nutrientes ali, tá? Isso é muito importante para quem quer perder peso, fazer caminhada, tomar 2 litros de água por dia, ter um bom funcionamento intestinal e também ter um olhar melhor para a sua alimentação. Não é ficar sem comer, é comer nas horas certas e diminuir a quantidade, café da manhã, comer uma fruta para as 10 horas, 1 hora almoçar, na parte da tarde até o jantar, pode comer as 2, 3 frutas, e o jantar à tarde evita arroz, mesmo integral, bastante refogado, salada, proteínas, entendeu? Tudo isso no jantar, com certeza vai perder peso sim. Dor no corpo, tá? Vou dar dor no corpo. Então, lá, para perder peso. Tem uma cápsula que chama cápsula de feijão branco. Ela é rica em faseolamina. O que a faseolamina faz? Ela ajuda a tirar a gordura dos alimentos, tá? Que mesmo assim a gente não deve colocar muita gordura, o mínimo possível. E tirar também o açúcar dos alimentos, tá? Mesmo integral, tudo que a gente come tem açúcar, até arroz tem açúcar, né? Entra na corrente sanguínea e vira açúcar. Lógico, tem açúcar bom e tem os açúcares piores, né? O açúcar refinado, e para quem quer perder peso ou quem é diabético, qualquer tipo de açúcar não é aconselhável, nem o açúcar refinado e nem os açúcares demerara, mascavo, nenhum deles é indicado, tá? Então, se evitar qualquer tipo de açúcar. Tem um adoçante chama culinário, que é excelente, substitui muito bem o açúcar. Então, a cápsula de feijão branco, tomar 2 cápsulas, 30 minutos antes do almoço, 30 minutos antes do jantar, tá? De feijão branco. Compra também estas ervas, compra e faz o chá. Centelha asiática, cavalinha, douradinha, garcínia, hibisco e dente de leão e mulugu. Tá? Um punhadinho de cada, Dr. Moisa já está aqui, um punhadinho de uma xícara de chá 5 vezes por dia. Centelha asiática, cavalinha, douradinha, garcinha, hibisco, dente de leão e mulugu. E a cápsula de feijão branco tomar antes das refeições, tá? Vamos ver, o doutor Moisa já está entrando aí. Só um pouquinho. Boa noite, André. Boa Boa noite. noite, doutor. Espera aí que eu tô com algum probleminha aqui de imagem. Tá, pode, fica à vontade. Aí, agora foi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Obrigado por estar aqui. Visual, Que isso, André. Agora visual novo. Gostei, ficou ótimo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Graças a Deus, muito bem. Melhor agora com você, trazendo tanta informação importante para as pessoas. Muito obrigado, gratidão por você estar aqui. Tá com saudade de você, viu? Eu também, André. Faz tempo que a gente não conversa, né? É Também, de verdade. verdade. Doutor, quais são os sintomas o típico de doenças cardíacas? André, existem várias, na verdade. Tá. Existe uma infinidade de doenças cardíacas. A gente tem as doenças das artérias coronárias, a gente tem as doenças das válvulas, tem as doenças que são doenças do ritmo cardíaco, tem as doenças que são doenças do músculo cardíaco. Então, existem várias doenças, mas a gente tem que pensar o seguinte: o coração, ele funciona como se fosse uma bomba hidráulica, ele empurra o sangue contra o corpo. Então, em algum grau, quando o coração perde essa função de bomba, ele começa a não conseguir mais empurrar o sangue contra o corpo. Isso é um problema, porque uma vez que o sangue não é empurrado corretamente contra a circulação, uma série de coisas acontecem. Então, a pessoa começa a se sentir cansada, com falta de ar, aos esforços.
a pessoa começa a se sentir fraca. No caso específico das doenças das coronárias, a pessoa pode ter dor no peito, pode ter dor no peito de vários tipos, lembrando que dor no peito é sempre um sinal de alerta. A pessoa sente uma dor no peito, e se for uma dor importante, ela deve realmente procurar o pronto-socorro. Então, o que a pessoa vai sentir depende muito do tipo de problema que ela vai ter. Mas, como regra geral, as doenças das coronárias, elas costumam cursar mais com dor no peito ou falta de ar aos esforços. Já as doenças que são das válvulas ou as doenças do próprio músculo cardíaco, eles cursam em geral com essa questão da falta de ar. Eventualmente, a pessoa também pode apresentar inchaço principalmente nas pernas, é, eventualmente na região do abdômen. E esse inchaço, no mais das vezes, ele é a consequência do acúmulo de líquido. Uma vez que o coração não consegue empurrar o líquido para frente, o sangue para frente, esse líquido fica acumulado, primeiro nos pulmões, e em um segundo momento ele fica acumulado no corpo. E daí a origem da falta de ar e do inchaço que essas pessoas têm. Lembra, agora estou vendo aqui, André, uma pergunta. Uma pessoa está perguntando que ela está dizendo que ela fez uma cirurgia do coração em dezembro. Ela colocou uma válvula biológica bovina e ela perguntou se ela pode fazer uso de remédio, de extratos, de ervas, extratos, alimentação para o colesterol. Pode sim, da nossa parte não tem nenhuma contraindicação específica a respeito. Tá. Doutor, você acha que as pessoas procuram ainda pouco cardiologista e as pessoas só procuram o cardiologista quando realmente está com algum sintoma e que isso poderia não esperar as pessoas ter algum sintoma para cuidar melhor do coração? Olá, André, essa é uma pergunta muito interessante, na verdade. Eu vou fazer uma analogia com uma coisa que a gente está bem habituado. O coração, na verdade, ele é um motor. Igualzinho, ele é um motor. É um motor. E a gente leva o nosso carro para revisões periódicas, a cada 10 mil quilômetros ou a cada ano de uso. E a gente sabe que quanto mais a gente cuidar do carro, mais ele dura. Então, se você colocar no seu carro um combustível de qualidade, não colocar um combustível adulterado, se você andar de uma forma que você proteja o motor do carro, esse motor vai durar bastante tempo. Mas ainda assim, a cada 10 mil quilômetros, você leva esse carro na oficina para fazer uma revisão. É verdade. Com igualzinho. Então, muito da durabilidade do coração diz respeito ao estilo de vida que a pessoa leva e ainda assim é importante, principalmente a partir dos 40 anos, que sejam feitas exames periódicos. Esses exames eles são muito importantes porque eles permitem diagnosticar condições que no começo são muito tranquilas e são facilmente tratáveis. E uma vez que essas condições são diagnosticadas e são tratadas adequadamente, nós podemos evitar que elas se transformem em condições muito graves e que efetivamente ameacem a vida das pessoas. Então, essa sua pergunta faz todo sentido, ou seja, as pessoas de fato procuram pouco o cardiologista. No mais das vezes, elas deixam para procurar o cardiologista depois que elas efetivamente tiveram algum problema ou que elas sentem alguma coisa. E é uma pena que seja assim, porque muitas É, vidas seriam salvas se as pessoas tivessem uma abordagem mais preventiva. é verdade. Doutor, tem muita gente hipertensa também que às vezes não tem sintoma e não sabe. Isso também é muito perigoso, né? Então, quando você procura um cardiologista e faz todos os exames, e quantas pessoas você não atende fazendo exames, tudo, a pessoa não sabe que está hipertensa e tem vários casos, não tem? Tem, a hipertensão é o que a gente chama de inimigo silencioso. A pessoa é hipertensa muitas vezes. Veja aí que a gente nem está falando daqueles hipertensos que têm picos de pressão muito grandes, porque a pessoa que tem um pico de pressão grande, em geral, ela percebe que ela está com alguma coisa errada, e ela acaba medindo a pressão e acaba diagnosticando. Mas o grande problema aí são aquelas pessoas que têm uma hipertensão moderada. Por quê? A pessoa pode ficar anos com a hipertensão e não sentir absolutamente nada. E, no final, ela vai ter aquilo que a gente chama de lesão em órgão-alvo. Ou seja, ela vai ter problemas, podem ser problemas cardíacos, eventualmente problemas renais muito sérios. Lembrando que grande parte das pessoas que evoluem
para insuficiência renal e que precisam de diálise, grande parte dessas pessoas tem como doença de base a pressão alta e o diabetes, que são também dois vilões do coração, tanto a pressão alta quanto o diabetes descontrolado. Então, você tem toda a razão, ou seja, a pessoa tem pressão alta há muitos anos, não percebe, e ela vai perceber depois, já com as lesões de órgão-alvo. É verdade. Sempre ficar de olho, né, doutor? Saúde é o bem maior que nós temos, procurar sempre um profissional. Isso deveria, é igual você falou, você leva o carro para fazer revisão, tá? O veículo mais importante que você tem é a sua vida, a sua saúde. Ele também tem que ser levado a um cardiologista, a um médico, de preferência a cada 6 meses, doutor, ou uma vez por ano. Depende muito, André. Assim, pessoas que não têm doenças cardiovasculares prévias, pessoas que não têm doenças instaladas, a partir dos 40 anos a gente recomenda que essa pessoa procure o cardiologista uma vez por ano, para fazer enfim, um exame preventivo, literalmente. Agora, eventualmente, ou pessoas muito idosas, ou pessoas que têm outros tipos de problema de saúde, ou pessoas que têm problemas cardíacos graves, aí, eventualmente, nós fazemos a recomendação de um acompanhamento mais fechado, enfim. Então, enfim, em vez de a cada ano, a cada 6 meses, um outro exemplo de pacientes que devem ser acompanhados a cada 6 meses são pacientes que têm marca-passo, por exemplo. O paciente que tem marca-passo cardíaco, ele precisa fazer a aferição dos dados do marca-passo a cada 6 meses. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa coloca o marca-passo e pronto, e nunca mais volta para ver como é que o marca-passo está. Eu mesmo já vi casos muito tristes da pessoa não fazer nunca nenhum controle, um dia acaba a bateria do marca-passo e o coração simplesmente para de bater e aquela pessoa morre. Hum. Então, tem marca-passo precisa de um acompanhamento mais fechado, né, a cada 6 meses. Claro, condições muito graves podem eventualmente exigir acompanhamentos mais fechados ainda. Por exemplo, pacientes que têm doenças muito graves, eles podem precisar de acompanhamento a cada 3 meses, a cada 2 meses, eventualmente a cada mês. Enfim, depende muito de cada caso. Olha o descuido que leva, né, doutor? Quem coloca o marca-passo, não, aliás, descuidar da saúde nunca, né? Mas principalmente quem coloca o marca-passo, quem já tem alguma doença, realmente tem que procurar muito mais e ter um olhar maior ainda, numa visão geral da sua saúde, né? Isso é muito importante, André, isso é fundamental e as pessoas negligenciam isso, né? Então, as pessoas acabam realmente se interessando por questões de saúde depois que elas, de fato, já têm um comprometimento sério. E é uma pena, porque muitas doenças que poderiam ser tratadas de uma forma muito simples no começo acabam depois exigindo um tratamento muito mais complexo, eventualmente uma cirurgia, em casos extremos, um transplante, enfim, complicado. Doutor, só para as pessoas saber em casa, infarto e ataque cardíaco é a mesma coisa? Sim, na verdade, tem uma diferença que é uma diferença uma diferença de como a gente usa o termo. Infarto é um termo técnico, é um termo da literatura médica, que hoje em dia está consagrado e é utilizado por todas as pessoas. Ataque cardíaco, ele não é um termo, vamos dizer assim, técnico, mas no final das contas, eles funcionam como sinônimos. É a mesma coisa da gente falar, por exemplo, acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico e derrame, ou seja, no final você acaba usando como sinônimo. Então, quando a pessoa fala, fulano teve um ataque cardíaco, em geral ele teve um infarto. Certo. Que é o popular, né? As pessoas falam, é a linguagem popular, não é a linguagem científica, mas dá na mesma, doutor. Doutor, o que é infarto no miocárdio? Ele tem uma diferença de outro tipo de infarto ou sempre infarto é infarto? Vamos lá, infarto, ele é um termo que ele pode ser usado não só para o miocárdio, na verdade. O infarto ele pode acometer eventualmente outros órgãos, por exemplo, você pode ter um infarto cerebral, um infarto de fígado, um infarto renal, um infarto intestinal. Mas o que caracteriza o infarto? As células do nosso corpo elas precisam de oxigênio
para que elas continuem vivas e façam todos os processos de metabolismo. Quando você priva aquela célula de oxigênio, aquela célula, e aí não estou falando só da célula do coração, a célula de qualquer tecido orgânico, aquela célula morre. E o infarto, então, é a tradução desse termo, é a morte celular daquele órgão que foi propiciada pela ausência de oxigênio. Claro que o infarto mais comum é o infarto do miocárdio, ou seja, o infarto do coração. Ele acontece porque as artérias do coração, que são as artérias coronárias, por vários motivos, elas podem apresentar a presença de placas. E essas placas, devagarinho, elas vão fechando o vaso, elas vão diminuindo o calibre desse vaso, até que chega uma hora que chega pouco sangue no coração. E quando chega pouco sangue, também chega pouco oxigênio, uma vez que é o sangue que leva o oxigênio para dentro da célula. Então, eventualmente, essa falta de sangue ela pode ser crítica. E aí a falta de oxigênio vai ser crítica também. E aí você pode ter morte de células. E aí, de novo, pode ser do coração, pode ser do cérebro, enfim, pode ser de outros órgãos. Mas o infarto do miocárdio, então, é isso: é a morte de células do coração causadas pela diminuição do sangue que chega ao coração. Doutor, tem uma idade que as pessoas precisam ter mais cuidado, ou sempre, quanto mais cedo cuidar, para prevenir o infarto? Na verdade, o ideal é que o cuidado para a prevenção do infarto ele começasse desde a infância, na verdade. Sempre, né? Atualmente, a gente tem uma epidemia de obesidade infantil e os efeitos da pandemia, nesse caso, eles foram muito sérios. Ou seja, as crianças ficaram muito tempo sem a escola, ficaram muito tempo trancadas dentro de casa. E a gente sabe que quando a criança fica trancada dentro de casa, ela faz menos atividade física, ela brinca menos, ela fica mais tempo na televisão, no celular, no videogame, enfim. Aliado a isso, a alimentação que nós temos hoje é uma alimentação que ela é muito focada em produtos industrializados, alimentos ultraprocessados, muito sódio, muita gordura, muitas calorias disponíveis, e a consequência disso é uma epidemia, então, de crianças que estão muito, muito acima do peso. Veja, e aí, obviamente, não estou falando da questão estética de jeito nenhum, estou falando da questão do impacto que isso vai ter na saúde dessas crianças ao longo prazo. Por quê? Sabidamente, se a criança tem sobrepeso, faz pouca atividade física, as crianças tendem a ter um aumento do nível de colesterol, tendem a ter um aumento do nível glicêmico, nível de açúcar no sangue. E tudo isso são gatilhos para uma doença que a gente chama de aterosclerose, que é justamente a capacidade do corpo de formar essas placas que obstruem o calibre dos vasos. Então, idealmente, para a gente prevenir o infarto, a gente tinha que começar lá atrás, na infância, através da prática de uma alimentação saudável, de atividade física. E veja, aqui quando eu falo alimentação saudável e atividade física, eu não estou falando para ninguém que precisa comer só vegetais e comer só alface e ter uma vida de monge. Não é isso. É uma alimentação equilibrada. E também ninguém precisa virar atleta de alto nível. Atividade física ela não precisa ser uma coisa extenuante, ela não precisa ser uma coisa massacrante. Pelo contrário, a atividade física moderada é a melhor atividade que tem para o coração. Ela é melhor até do que a atividade física intensa. Então, se as pessoas caminhassem mais, enfim, são coisas que é possível inserir na vida normal. Ou seja, a gente não está pedindo para as crianças largarem a escola e virarem atletas, não é isso. Mas se as crianças tivessem mais atividade física, as pessoas jovens caminhassem mais, enfim, esse tipo de atividade física que a gente está falando. Lembrar que tem inclusive uma atividade física que é muito ruim para o coração, que é justamente o que a gente chama do atleta de final de semana. Ou seja, aquela pessoa que não tem condicionamento físico nenhum, chega no sábado, chega no domingo e a pessoa resolve, sei lá, jogar futebol. Isso é muito ruim para o Olha, coração. Mas fala. que legal isso, colocar isso, né? Porque a pessoa não faz exercício diário e, de repente, ele vai querer jogar um futebol ou correr muito para compensar a semana toda que ele não fez
e isso pode ser muito perigoso, né, doutor? De fato, é muito perigoso. E, aliás, não só para o coração, né? Para o coração também. Mas existe um número muito grande de pessoas que têm lesões osteomusculares muito sérias, por causa justamente dessa prática. Ou seja, a Uhum. pessoa não faz um preparo muscular, não faz um preparo de articulações, e ela vai jogar futebol, que é um esporte de muito alto impacto. Então, a gente tem uma epidemia de pacientes que têm problemas articulares muito sérios, problemas de ossos, problemas musculares por conta disso. E claro, não preciso nem falar do coração, isso é uma tragédia, né? Volta e meia, a gente vê pessoas que têm morte súbita em situação de campo, a pessoa está jogando bola, aquele joguinho de domingo, enfim, volta e meia, e todo mundo já ouviu falar de um ou outro caso de pessoas que morreram dessa forma, né? Então é uma situação de fato difícil. Então, o ideal era todo dia a pessoa tirar um tempinho todo dia, né, doutor? Nem que seja uma quantidade, se não tem muito tempo, pode ser que uns 20 minutos todo dia é melhor do que acumular e deixar fazer tudo num dia só, né? Sim, André, aí é o famoso atividade moderada e contínua. A gente sabe Sim. que para a pessoa fazer muitas vezes todo dia é difícil, mas se a pessoa fizer 4 vezes por semana, meia hora de atividade moderada, isso já é de uma ajuda enorme. Então, uma caminhada de meia hora, 4 vezes por semana, já faz uma diferença muito grande em termos de saúde cardiovascular. Tem um conceito muito interessante, que é o conceito dos 10.000 passos. Ou seja, se a pessoa caminhar todo dia, e aí não precisa ser uma caminhada contínua, mas se a pessoa tiver uma atividade física na vida diária dela, que ela faça 10.000 passos por dia, isso já é o suficiente para proteger o coração. E às vezes são coisas pequenas, por exemplo, e claro, daí não estou falando para pessoas que já têm problemas instalados, quer seja do coração, quer seja de coluna, quer seja de pernas, mas, por exemplo, quantas vezes você vê as pessoas pegando o elevador para subir um andar, É, ou descer dois andares? Ou às vezes a pessoa precisa ir em algum lugar que a padaria que fica a 200 metros de casa, a pessoa vai de carro, enfim. Esses pequenos hábitos, eles fazem uma diferença muito grande no longo prazo. é verdade. Se você mora perto do metrô, em vez de carro, vai até a estação do metrô andando, né, doutor? Tenta ir para o trabalho, né? Isso é realmente é uma forma de você exercitar, né? De alguma forma você está tendo ganhos, né? E tem muitos ganhos. E mesmo, por exemplo, pessoas que moram perto do metrô, eu conheço pessoas que, mesmo morando perto do metrô, elas vão até a estação de metrô, que é a mais próxima da casa delas, mas mesmo assim elas andam até a próxima estação, justamente para fazer aí uma caminhadinha pequena de 10, 15 minutos, mas que já faz uma diferença muito grande. É verdade. Doutor, uma pessoa aos 60 anos que nunca cuidou muito bem da alimentação, fumante, comeu muito alimentos processados, industrializados, não fez atividade física, mas sempre, quando faz essas mudanças, lógico, quanto mais cedo melhor, mas mesmo assim tem um ganho enorme, não tem, doutor? Quando a pessoa muda. André, nunca é tarde para cuidar da saúde. Mesmo pessoas mais velhas, pessoas idosas, é, que começam a cuidar melhor da saúde, elas têm um ganho muito grande. A gente opera muitos pacientes que às vezes estão mais velhos do que isso, na faixa dos 70, 75, 78, 80 anos, e muitas vezes são pessoas que nunca cuidaram da saúde. Então a pessoa toma aquele baita susto com a cirurgia, né? Tem toda a questão do incômodo que a cirurgia traz e tal. E muitas dessas pessoas depois resolvem, de fato, adotar um estilo de vida mais saudável. E o interessante é que essas pessoas elas acabam tendo ganhos em todas as esferas da vida. Ou seja, não é só a saúde cardiovascular que melhora, mas a pessoa melhora como um todo, a pessoa se sente mais disposta, a pessoa tem uma digestão melhor, a pessoa respira melhor, a pessoa dorme melhor. Então, no final, toda vez que a pessoa resolve dar atenção para a saúde dela, e isso não importa a idade, a saúde como um todo se beneficia muito. Nunca é tarde. E se puder fazer isso,
essas mudanças na família é um ganho enorme para a família toda, né, doutor? Quando a família resolve, vamos mudar tudo aqui em casa, vamos ter mais alimentos menos processados, vamos deixar para fazer comer um doce ou comer um pão muito de vez em quando, final de semana, mas durante a semana vamos todo mundo se cuidar, fazer atividade física, fazer caminhada e ter uma alimentação de verdade. Isso seria maravilhoso para a família, né, doutor? De fato, André, eu sempre falo que um projeto familiar ele é muito mais fácil de ser adotado do que um projeto individual. Mais Então, forte imagina ainda. a seguinte situação: a pessoa sozinha tenta adotar uma dieta um pouco mais saudável e tenta parar de fumar. Vamos imaginar então uma pessoa que fuma e tem uma alimentação irregular e aquela pessoa resolve adotar um estilo de vida mais saudável. Só que só ela na família faz isso. As outras pessoas continuam fumando e comendo de uma forma irregular. Vai ser muito difícil para aquela pessoa conseguir atingir o objetivo dela. Ela tem que quebrar a rotina da família. Ao passo que se a decisão for familiar, fica muito mais fácil. Lembrar que a família sempre é o nosso maior suporte. Então, quando a família se apoia, e veja, a gente sabe que é difícil mudar hábitos, principalmente difícil mudar hábito alimentar. A pessoa se acostuma a comer daquele jeito e passa a vida comendo daquele jeito. Então, quando existe uma sinergia familiar, um ajuda o outro, e o resultado invariavelmente é melhor do que a tentativa individual. É claro que se a pessoa não tem uma família que a apoia, ela também, e se ela está decidida a cuidar da saúde, ela tem que perseverar. Sim, Mas, sem dúvida, mais difícil. é verdade. Doutor, depressão, transtorno de ansiedade, estresse, isso tudo provoca doenças do coração com o tempo? Assim, as doenças do coração, elas na verdade são multifatoriais. Sim. Então, é difícil achar um fator só que seja o único responsável. Mas, sem dúvida, essas doenças de ansiedade, e veja que são doenças que o mundo moderno propicia muito, aquela questão de ter tudo agora, tem uma pressão muito grande por resultados, todo mundo muito estressado o tempo inteiro. Enfim, todas as coisas que todos nós conhecemos bem, cada um com a sua realidade, mas que cada um tem que lidar, enfim, toda essa pressão, todas essas situações provocam descargas de adrenalina. E as descargas de adrenalina, no longo prazo, elas são muito maléficas, em especial para o coração. A gente tem que lembrar que os nossos ancestrais, eles dependiam dessas descargas de adrenalina para coisas muito importantes, para a sobrevivência. Então, imagina os nossos ancestrais, quando eles tinham que lidar com uma situação de fuga, por exemplo, um conflito, um conflito de guerra, ou uma situação de agressão, que antigamente eram muito comuns na época dos nossos ancestrais, uma situação de caça. Às vezes o animal, ele, claro, ele lutava. Enfim, a descarga de adrenalina, ela serve para preparar o corpo para lutar ou para fugir. Só que hoje em dia, a gente tem essas descargas de adrenalina o tempo inteiro, É verdade. por motivos, às vezes, fúteis. Enfim, e claro que essas descargas de adrenalina no longo prazo, elas são muito ruins para o coração, sem dúvida nenhuma. Doutor, as pessoas não se cobram muito, elas mesmas se cobram dela muito, ao tempo todo, às vezes vira uma tortura, ela mesma com ela, não é nem as outras pessoas, né? E ela quer carregar o mundo nas costas dela e ela acha que todo mundo está cobrando e ninguém está cobrando. Quem está cobrando é a própria pessoa, né? É preciso fazer uma meditação, fazer o yoga, procurar fazer alguma coisa que venha desacelerar essa pessoa para que ela tenha uma qualidade de vida melhor também, não é? Sim, André, com certeza. Muitas das coisas que acontecem com as pessoas exatamente é a autocobrança. Mas a autocobrança, no mais das vezes, ela é um reflexo da cobrança social. Um Sim, exemplo típico é essa questão, por exemplo, do emagrecimento. A gente tem uma pressão social muito grande para que as pessoas sejam todas muito magras. E o que acontece? Chega um momento que a própria pessoa começa a se cobrar de se encaixar num padrão que às vezes não é o dela. E aqui a gente tem que diferenciar uma coisa, André, é diferente o conceito de saúde do conceito de beleza. é, Você não precisa ser uma pessoa extremamente magra
para ser uma pessoa saudável. E pelo contrário, pessoas que fazem de tudo, e às vezes coisas até absurdas para serem extremamente magras, essas pessoas muitas vezes elas acabam ficando doentes justamente por causa disso. Tem um caso muito famoso até de uma cantora lírica, claro, ela já faleceu há algum tempo, e essa história é típica. Ela tinha uma obsessão tão grande por ser magra, mas tão grande, que ela, de propósito, ingeria água contaminada com vermes, porque Nossa, ela achava que a verminose ia deixá-la magra. Então veja o absurdo que as pessoas chegam, né? fazem. Chegam. Aqui a gente tem que também diferenciar uma coisa. A saúde, ela tem que vir a partir de uma sensação de leveza. Ou seja, a pessoa não pode se sentir culpada para ser saudável. Então, isso também é um paradoxo, porque também todo mundo cobra das pessoas, você tem que comer melhor, você tem que fazer atividade física. Isso também é uma fonte muito grande de ansiedade, porque a pessoa percebe, puxa, eu não estou conseguindo, tudo. Então, basicamente uma questão de equilíbrio. A pessoa tem que se sentir muito equilibrada para que ela possa, a partir do que é melhor para ela, a partir do modelo de corpo dela, a partir da realidade dela, adotar medidas que realmente sejam saudáveis e acabem levando ela para uma situação de vida mais saudável. É, A gente sabe que a idade das pessoas é diferente, a condição econômica das pessoas é diferente, a situação de trabalho, a situação familiar, por fim, a personalidade das pessoas é diferente. Então não existe uma receita de bolo que possa se encaixar para todas as pessoas. Cada pessoa é única. E é. dentro dessa unicidade que cada pessoa tem, ela tem que encontrar aquilo que é melhor para ela. É verdade. Não ser radical, né, doutor? Acho que também não pode ser tão extremista, né? E outra coisa, às vezes as pessoas têm muita pressa, que é tudo imediato, e tudo é um processo, né? E essa cobrança do imediato faz muito mal também, né? Não adianta a pessoa emagrecer, fica bem do corpo, dentro daquilo que ela acha, né? Que não tem padrão, foi o que você colocou, isso é muito relativo, né? Ninguém tem que ter o mesmo corpo, mas a pessoa fica com o corpo daquilo dentro do objetivo dela, mas fica com a cabeça ruim, né? De tanta cobrança, de tanto estresse, infeliz. Tá magra, porque era o objetivo, mas a cabeça não tá boa. Então tem que ter esse equilíbrio, né, doutor? André, equilíbrio eu acho que é a palavra-chave, na verdade. Buscar o equilíbrio nem sempre é fácil. É É, uma dose bastante grande de autoconhecimento, para a pessoa se aceitar do jeito que é, saber quais são as suas fraquezas, quais são as suas fortalezas, e a partir disso a pessoa poder trabalhar essas questões para que ela possa, de fato, se sentir bem com ela mesma. Mas tudo começa com uma questão de equilíbrio, sem dúvida nenhuma. é verdade. Doutor, eu queria te fazer mais algumas perguntas, mas eu queria que você deixasse seus contatos primeiro, porque tem um monte de gente perguntando seus contatos, como é que faz para marcar uma consulta com você, uma consulta online, como é que faz? André, eu vou deixar aqui no comentário o telefone da minha secretária. Na verdade, eu tenho sorte porque eu tenho uma secretária que cuida da minha vida muito bem. Na verdade, ela sabe de mim mais do que eu mesmo. Ela sabe de todos os meus horários, tudo. Ela chama Daniela. Eu vou deixar aqui o telefone, o contato dela. Estou colocando, tô teclando aqui no comentário. Qual que é, doutor? Pode colocar, mas fala, por favor. Ó, Tá conseguindo ver alguma coisa aí? não. Qual que é o telefone, doutor? Não, tá É colocando. 11, né, São Paulo? Ah, 9 ah, 4608 7576. tá. Ó, se você quiser marcar uma consulta do doutor Moisa, você está saindo do ar, doutor. Agora voltou. Se quiser marcar uma consulta do doutor Moisa, a secretária Daniela 011, quem for fora de São Paulo, 94601 7576. 011 94601 7576. É 08. 94601 7576, tá certo? Desculpa, André, 94608. Ah, 08. Tá. Ó, então vamos Isso. repetir aí. 94601
4608-7576. 011 E 94608-7576. Tem feito muita cirurgia, doutor? André, assim, a gente passou uma época muito difícil com a pandemia. As cirurgias, praticamente, a gente ficou só operando as emergências absolutas por uma série de razões. A rede hospitalar ficou saturada, os próprios pacientes tinham medo de operar, a gente tinha medo de operar os pacientes também. Imagina que situação terrível, a pessoa vai fazer uma É, cirurgia do coração e acaba adquirindo Covid. Mas agora que a pandemia está numa fase de baixa, as cirurgias devagarinho começaram a voltar. E a gente percebe que tem uma demanda reprimida muito grande. Então, muita gente que precisa fazer cirurgia cardíaca grande, né? Operar mesmo de peito aberto. Tem muita gente que precisa implantar marca-passo, enfim. Devagarinho está voltando, André. olha, o doutor Moise, além de ser cardiologista, ele também é cirurgião cardíaco, faz todos os tipos de cirurgias cardíacas. Tá? Se você quiser o parecer dele, uma consulta, ou você quiser marcar uma consulta online, então o telefone é 011 4608 7576. Olha, eu falei o telefone errado aquela hora, mas é 94608-7576. Manda o WhatsApp para Daniela, tá? E marca um horário para o doutor te atender. Doutor, triglicérides, gordura no fígado, colesterol e açúcar no sangue, isso tem aumentado muito e tem pessoas que têm as quatro coisas. Isso tem que ter mais cuidado nesse controle, porque isso pode ser prejudicial ao coração. André, aquela questão que a gente estava falando do equilíbrio, né, André? É isso. Ou seja, essas condições que você citou, elas basicamente elas decorrem de dois motivos. Primeiro, uma questão relativa ao estilo de vida da pessoa, e algumas dessas condições elas têm a ver também com o processo de envelhecimento. Mas é claro que quanto melhor a pessoa se cuida, quanto mais o estilo de vida daquela pessoa tende ao equilíbrio, é claro que mais difícil vai ser que a pessoa adquira essas condições. E a gente tem que lembrar que todas as condições que afetam o organismo, via de regra, são sistêmicas. Ou seja, se você tem uma alimentação que é muito rica em produtos ultraprocessados, em sódio, em alguns tipos de gordura, isso não vai afetar só o coração. Isso acaba tendo um impacto sistêmico. Então, afeta o coração, sim, mas também afeta uma série de outros órgãos e sistemas. Então, é, sem dúvida, André, essas doenças todas que você citou, elas podem ser melhoradas com a adoção de um estilo de vida mais saudável. E a gente tem que lembrar exatamente isso, que elas acabam afetando o organismo de uma forma global e não apenas o coração. Porque a gordura do fígado, a maioria das pessoas não tem sintomas. E depois e vai deixando, às vezes nem procura fazer tratamento, e mais na frente isso pode ocorrer uma cirrose hepática, né, doutor? Que é muito sério, né? Sim, essa questão da gordura no fígado, né, que a gente chama de esteatose hepática, em casos extremos ela pode evoluir para um quadro de cirrose. Mas veja que isso a gente está falando de casos muito, muito Sim. graves. É claro que o caso muito, muito grave, ele não começou como um caso muito, muito grave. Começou com É. um quadro, enfim, que Grau primeiro era 1, um depois quadro 2, ok, 3, né? depois exato. Foi evoluindo, é verdade. É, E aí tem muito a ver com essa questão da manutenção preventiva, né? é, Isso, a manutenção preventiva, que é aquilo que a gente começou lá no começo da live, né? Aquilo que a gente faz com o nosso carro, de colocar sempre um combustível que a gente sabe que não é adulterado, levar o carro para as revisões direitinho, a gente tem que fazer com o nosso corpo também isso. Aliás, é muito mais importante fazer com o corpo do que fazer com o carro. E é o que você falou, ou seja, essa gordura no fígado, essa esteatose, ela não começa logo com um grau 4 que pode se rostizar. Ela era um grau 1 até há pouco tempo atrás. é. Se a pessoa tivesse cuidado daquilo, ela não teria evoluído para aquela, enfim, para aquela doença grave. Igual os pré-diabéticos, né, doutor?
que as pessoas nunca acreditam que ela não cuida, que um dia ela vai virar diabéticas, né? E vira, né? Porque se não cuida, né? André, é uma relação de causa e efeito muito linear, na verdade, né? É, como que o pessoal fala, um dia a conta chega, e é verdade, É, chega é, mesmo. é verdade. E o remédio é importante, às vezes é necessário, mas a pessoa tem que ter um olhar num todo, né, doutor? Desde a alimentação, atividade física, que pode ser uma caminhada, ter uma alimentação mais saudável possível, nada aquilo que você colocou, de vez em quando comer um torresmo, tudo bem, não precisa comer torresmo todo dia, faz isso muito de vez em quando, né? Sai desse padrão de qualidade de vida de vez em quando, quer comer um pãozinho, mas no dia a dia não é passar fome, é ter equilíbrio, né? Você colocou muito bem isso para a saúde num todo, a doença do coração, as doenças no geral. Então, é o equilíbrio, né, doutor? E ter um olhar melhor para a sua saúde, né? E procurar sempre orientação de um profissional, um cardiologista, que é o nosso bate-papo hoje, porque você pode evitar uma doença mais séria. A partir de que idade que a pessoa já deve procurar um cardiologista, doutor? Mesmo sem sintoma. Então, André, a gente recomenda que com 40 anos, se a pessoa não tem nenhum sintoma ou se ela não tem nenhum antecedente familiar muito grave, a partir de 40 anos seria o ideal é que ela, pelo menos uma vez por ano, vá ao cardiologista para fazer, enfim, fazer um acompanhamento, fazer um exame preventivo. Agora, se essa pessoa já tem algum tipo de antecedente, quer seja um antecedente pessoal, por exemplo, uma pessoa muito obesa, uma pessoa que já é hipertensa, uma pessoa que é diabética, ou uma pessoa que tenha uma incidência muito grande de doenças cardíacas na família, o ideal é que essa pessoa vá antes, sem dúvida nenhuma, André. Tá. Doutor, olha, eu sei que hoje é feriado, você tem uma agenda muito grande, opera praticamente todo dia. Gente, ele faz cirurgia, assim, recém-nascido, quase todo dia, ele salva vidas. Doutor Moisa Dalva, cardiologista. Doutor, nas redes sociais, como é que tá você? Desse jeito mesmo, meu nome, Moise Dalva, tanto no Insta quanto no Facebook. Tem o DR, né? Não, não, Não? eu, em geral nem coloco DR, já é Tá. o nome mesmo. Para facilitar mais. Moise Dalva, tá? É do jeito que fala mesmo. Isso. Moise Dalva, cardiologista, tá? E acompanhe o doutor lá e qualquer coisa, se quiser marcar um horário, uma consulta com ele, liga para a Daniela, 011 946 08 7576. 94608 7576, 011, se for fora de São Paulo. Doutor, não some não, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela sua disposição, trazer tanta informação tão importante aqui. Muito obrigado, viu? Uma boa noite para você. Agradeço, um grande abraço para você, fiquei muito, muito feliz de te ver. Eu também. Um grande, grande Outro. Um abraço da família também, doutor. Até mais. abraço. Boa noite. Boa Boa noite noite. para todos. Tchau. Até amanhã, gente, se Deus quiser.